Vamos desde o comecinho. Lucas 17:1. Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos. Você sabe o que é escândalo, né? Escândalo é você fazer alguma coisa que deixa todo mundo da igreja assustado com a sua posição. Meu Deus. Aí ele vira e fala assim: mas ai de através de quem vierem os escândalos. 2, melhor é que essa pessoa pule no mar com uma pedra pendurada no pescoço do que se ele fizer tropeçar algum desses pequenininhos. Se você for atrapalhar a igreja, é melhor que você saia fora. Entrar na igreja para atrapalhar, sai fora. O pastor, uma vez da minha igreja, mandou embora o menino lá da igreja porque ele queria ficar agarrando as novinhas. Ele ia na igreja para ficar agarrando as novinhas. O pastor chegou para ele e falou assim: vai embora, senão você vai apanhar aqui, rapaz. Você é um lobo, sai do meio das ovelhas. E o cara foi embora. É melhor arrancar ele de lado do que fazer ele levar as ovelhinhas pro inferno. Aí Jesus vira e fala: cuidado, se algum dos irmãos pecar contra ti, repreende-o, puxa a orelha dele mesmo. E isso, como eu tava falando, é um tapa na orelha daqueles povinho do não julgueis. Ai, não julgueis, não julgue para não ser julgado, não julgue. Filho, tá escrito aqui, repreende-o, puxa a orelha assim. Não seja bunda mole de ficar com medo de falar pra... eles estão julgando. Não, julgar é você virar pro cara e falar assim: você vai pro inferno. Não, você tem que avisar, falar: o que você está fazendo é coisa de quem vai pro inferno. Isso, e falar pra pessoa você vai pro inferno é julgar. Agora falar pra pessoa isso que você tá fazendo é coisa de quem vai pro inferno, isso é exortar. Aí ele vira e fala: se 7 vezes no dia alguém pecar contra ti e 7 vezes vier pedir perdão, perdoa-lhe. Aí, cara, o que eu acho demais é que os discípulos percebem a dificuldade que é perdoar. Eles falam: meu, eu não consigo fazer isso, eu não consigo. A pessoa faz alguma coisa, eu tenho vontade de dar um soco na cara dela. O cara me fechou no trânsito, eu tenho vontade de enfiar a caminhonete no meio do carro dele. Cara lerdo na estrada que fica do lado esquerdo, caminhoneiro que me corta na estrada sem dar seta pra esquerda, ou quando quando me corta pela esquerda na subida, me dá raiva. Ale Chimentão, eu te amo, querido, você é paizão meu, você sabe disso, tô com saudade de vocês. E amanhã à tarde eu tô aqui em Taubaté sem fazer nada, fica a dica. Aí Jesus vira pra eles e tá falando sobre isso, e eles sabem a dificuldade. E aí ele vira e os discípulos pedem pra ele: Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. E esse é o tema da palavra que eu quero trazer pra vocês hoje. Senhor, aumenta a nossa fé. E eu quero orar agora rapidinho para que o Senhor aumente a nossa fé. Eu quero agora muito rápido. Senhor Jesus, eu venho aqui, Pai, te pedir misericórdia, Senhor. Misericórdia pro Senhor inclinar os seus ouvidos para nos ouvir. Você que tá aí na glória, Pai. Você que tá aí no reino maravilhoso. Olha para nós, Pai. Pessoas tão desgraçadas e perdidas sem você, Pai. Olhe para nós e revela para nós as verdades. E acima de tudo, em nome de Jesus, hoje, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Usa esse gordo estranho aqui. Em nome de Jesus. Amém. Gálatas capítulo 5. Vamos lá. Digo, porém, andem no Espírito e jamais satisfarão as vontades da carne. Enquanto você lutar contra o pecado, você vai perder. Mas quando você estiver em Jesus, você automaticamente vence o pecado. Aqui que está o segredo da fé e o segredo que eu vou ler. As coisas do reino de Deus, elas não acontecem por força minha. As coisas no reino de Deus acontecem por consequência de eu estar em Jesus. Olha a frase que eu falei, presta atenção. As coisas do reino de Deus não acontecem na minha força. As coisas do reino de Deus acontecem por consequência de eu estar em Jesus. Eu não preciso fazer força para ser amável. Quando eu estou em Jesus, eu sou amável. Eu não preciso fazer força para ter esperança. Quando eu estou em Jesus, eu tenho esperança. Eu não preciso fazer força para refletir a luz de Cristo, porque quando eu estou em Jesus, eu automaticamente vou refletir a luz de Cristo. Isso é um princípio do Espírito Santo em mim. Ele em mim faz as coisas por mim. Ele dentro de mim reflete através de mim as coisas que são dele. Tá acompanhando? Olha só o que ele fala. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Olha essa briga. O Espírito Santo em mim fala para eu andar com ele, mas a minha carne, o meu corpo fala para eu fazer coisas que o meu corpo quer. Ai, Dani, vai lá e mente, rouba, trai, adultera, ou briga, ou fofoca, ou murmura. A minha carne tem vontades.
Agora o Espírito Santo sempre fala pra mim: Dani, não faz isso. Ele fala por consequência de ele estar em mim. Gente, eu tô falando isso pra vocês porque tem muita gente que ensina sementinhas que acabaram de chegar na igreja a ter posturas que elas vão ter que fazer força para ter essa postura, quando na verdade você não tem que fazer força, você tem que ensinar a pessoa a andar em Jesus e ela naturalmente para. Vou te dar um exemplo. Se eu chegar para um cara que é viciado em pornografia e falar para ele: não assista pornografia porque você vai pro inferno, eu tô ensinando ele a fazer força para vencer uma coisa, e se ele fizer força para vencer, ele não vai conseguir. Se eu virar para você e falar assim: para de ser grosso com seu pai e com sua mãe, se você ficar fazendo força pra não ser grosso com seu pai e com sua mãe, você vai chegar uma hora que você não vai conseguir. No comecinho você até consegue, mas depois você não consegue mais, porque a carne é forte. Agora, eu não tenho que te ensinar, eu não tenho que falar pra você assim: para de ser grosso com seu pai e com sua mãe porque você vai pro inferno. Eu não tenho que falar isso, eu tenho que falar assim: querido, você tem que parar de ser grosso com seu pai e com sua mãe porque isso não é coisa de quem anda com Jesus. Aí eu vou lá e eu vou te ensinar a andar com Jesus, e naturalmente, por andar com Jesus, você vai parar de tratar o seu pai e sua mãe mal. Você tá entendendo que vencer o pecado não é uma luta direta contra o pecado, você perde. Vencer o pecado é quando você se enche de Jesus e Jesus em você vence o pecado. Tá entendendo? Olha isso aqui. 18, Gálatas 5:18. Se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Quais são as obras da carne? Fala assim: as obras da carne são prostituição. O que é prostituição? Não é só rodar bolsinha. Prostituição é quando você vende os seus valores por algum interesse. Ah, que safadeza! Eu vou te dar um exemplo. Eu lembro que eu fui fazer Academia do Barro Branco, cara. Eu não sei se vocês já viram isso. Eu fui fazer Academia do Barro Branco. Se eu já contei isso pra vocês. E eu passei, cara, fiquei uma semana lá, não aguentei e fui embora. O pessoal gritava muito comigo. E eu achei interessante que no exame psicológico, a pessoa escreveu assim pra mim: eu tinha que escrever eu tinha que responder um papel e depois fazer o exame verbal com os psicólogos. E ele escreveu assim: o que você mais gosta? Aí eu escrevi: a Bíblia. E aí a pessoa chegou pra mim, o psicólogo, falou assim: rapaz, mas como que você ama a Bíblia e você quer ser policial? Você vai ter que matar bandido. Cara, eu achei engraçado ali que eu poderia ter me prostituído. Eu poderia ter falado: não, mas eu não vou, e não sei o que, eu vou orar por ele, porque afinal de contas... Não, eu podia ter mentido, eu não menti, eu falei a verdade. Eu falei: não, cara, é o seguinte, eu sou a justiça de Deus aqui na terra. Êxodo 22:2. Eu posso sim, se for pra fazer a justiça, pra defesa, eu posso dar minha arma assim. Eu falei... Se eu tivesse mentido pra ganhar o lugar, eu teria sido prostituto. Prostituir é quando você mente ou quando você abre mão dos seus valores para ter algum benefício próprio. E eu falei pro cara: não, vou matar sim. Se o bandido vier pra cima de mim, vou matar mesmo. E eu ainda fui aprovado no psicológico, você acredita? Eu achei que ele ia pensar assim: não, esse menino tá mentindo, né? Ele tá sendo assassino demais. Outra obra da carne: impureza. O que é impureza? É o que você tá colocando dentro do seu olho, que você tá enchendo o seu corpo de sujeira. O menino chega pra mim e fala assim: Dani, estou com um problema sério de masturbação. Eu falo: sério, cara? Ele falou: sério, estou com um problema sério de masturbação e caí. Eu falei: caramba, né? O que você fez essa semana? Você leu a Bíblia essa semana? Ele falou: não. O que você fez alguma coisa essa semana pra Deus? Não. O que você fez? Eu assisti Pânico na TV, eu tive conversas bestas no WhatsApp, etc. Então, a queda dele foi uma consequência. Você tá entendendo? Ele não caiu no momento da masturbação, ele caiu ele já tá vindo em queda, porque ele tá sendo impuro. Impureza é isso, é o que você tá colocando pra dentro. Continua. Ele fala assim: lascívia. Lascívia é você gerar desejo nos outros, cara. É você gostar de ser todo gostoso. A lascívia, ela anda muito junta com a defraudação. Você quer ser a gostosona, aí a menininha vai tirar uma fotinha, aí ela faz aquele decotão assim pra sair: ó, gostosinha, só gostosinha. Vai tirar foto mostrando decotão pra você ver. O diabo tá adorando você fazer isso. Você tá orgulhando Jesus, ó, joinha pra você, tirando foto com o bico do peito quase pra fora, tá? Muito bonito que você faz, usando o vaso que Deus te deu pra defraudar os irmãozinhos, pra dar desejo neles e tesãozinha que você não vai suprir. Parabéns, você acabou de ser uma arma do diabo, então presta atenção. Caramba. Lascívia, ciúmes, não preciso nem falar o que é ciúme, você já sabe. Iras, discórdia. Gente, pelo amor de Deus, eu vou falar um negócio sobre discórdia agora. Você e a sua esposa discordam um do outro.
tá? Vamos falar que vocês discordam um do outro, que não tem errado. Eu e Eli temos alguns pontos espirituais que a gente discorda. Em público, pelo amor de Deus, em público, não briguem, não diminuam um do outro, não fiquem se quebrando, se pegando em público. Em público, um levanta o outro. Em público, um ama o outro. Em público, um abraça o outro. Em público, um exalta o outro. Depois, a sós, vocês conversam. Discórdia é você querer fazer todo mundo brigar com todo mundo. É o maldito isqueirinho. Tia Viviane, aumenta o som do seu celular, meu bem. É só você ir lá no mídia e colocar no máximo. Aí você vai ouvir. Discórdia, dá raiva, é aquele irmão isqueirinho, é aquele irmão safado, fusado pelo inferno, cachorro, entra na igreja e aí fica lá, você viu fulano? É uma fofoca que gera separação, fofoqueiro que gera separação, você vai sentar no colo do diabo, que raiva, velho. Volta lá. Dissensões, facções. Ai, eu prefiro quando o pastor Antônio prega. Não gosto do pastor Jorge pregando. Quando o pastor Jorge prega, eu odeio. Mas quando o pastor Antônio prega, é de Deus. Isso é uma facção. Tá entendendo? Você tá jogando todo mundo contra o pastor Jorge. Sem vergonha, ao invés de você virar e, cara, exalte as pessoas. A não ser que o cara seja um herege. Se ele for um herege, aí você junta a igreja inteira pra arrancar o cara. Agora, pelo amor de Deus. Ai, eu não gostei do louvor. Quando é a Joana que canta é maravilhoso, mas a Maria tem uma voz que parece a Gretchen. Eu não aguento. Você tá criando facções. Você está criando facções. Você está dividindo as pessoas. Parabéns, você não está sendo nem um pouco útil no reino de Deus. Você é um trouxa, ó. Selo trouxa de qualidade pra sua vida. Trouxa, trouxa, trouxa. Trouxa, trouxa. Invejas. Você tem inveja do seu irmãozinho. Eu tô lendo Gálatas 5,16. Herege é quem ensina heresia. Heresias são ensinamentos contrários à palavra de Deus, tá? Vou te dar um exemplo. O pastor que chega e fala que todo tipo de amor é válido. Então pode o menininho namorar o menininho, a menininha namorar a menininha, e o velho com a velha, e etc. Pode tudo, tá tudo liberado. Novo com a nova, preto com o branco, enfim. Isso pode, tá? Só a parte do menininho com menininho que não, e menininha com menininho. O resto pode, velho com novo, com nova, de idade não tem problema não. Nem cor, muito menos cor, até parece. Ou raça, isso aí não tem nada a ver. Pode o negão casar com a loira, pode o branquelo casar com a japonesa, o velho, tem Deus no meio, os dois são de Jesus, casa. Mas se o pastor vier e falar que todo tipo de amor é válido, tipo menininho com menininho, menininha com menininha, pecado, heresia, é do inferno. E isso tem que arrancar fora do meio das igrejas. Você não tem que pregar o que agrada. Quem tá aqui pra agradar é puxar saco de homem. E quem é puxar saco de homem vai puxar o saco do diabo quando for pro inferno. Você tem que agradar a Deus e tem que falar a verdade. E a verdade é o que tá aqui. E se desagrada, sinto muito, querido. Eu vim pra agradar o meu senhor. Não gosta de mim? Me deleta e vai assistir Pânico na TV que você ganha mais. Aí ele vira e fala sobre inveja. Eu tenho tanta inveja do meu irmão porque ele tem um carro muito grande, um carro muito bom, uma casa muito grande. Querido, primeiro, e se ele estudou e trabalhou muito mais que você, ele merece, tá? Então não tem essa, vai trabalhar, vai estudar, vai se esforçar, que aí você compra um carrão também. Segundo, se Deus quis abençoar mais uma pessoa do que a outra, é problema de Deus. Ele que vai entender o porquê. E terceiro, você sabe por que Deus não te abençoa mais? Você sabe por que você não é abençoado? Eu vou te falar por que você não é abençoado. Primeiro, vou te dar 3 pontos que você não é abençoado. Primeiro, você não é abençoado porque você não busca Deus como você deveria. Então não vem cobrar Deus, tá? Você não é abençoado porque você não busca Deus como deveria. Então para de cobrar Ele. Segunda coisa, você não é abençoado porque se você fosse abençoado, você ia reter pra você as suas finanças. Você não é abençoado porque você ia guardar tudo que Deus te dá e não ia dividir. E para Deus, quem é abençoado é quem divide mais. E terceiro, você não é abençoado porque você não proclamaria a glória de Deus. Você não sairia contando todas as maravilhas que Deus faz para sua vida. Você tem vergonhinha de pregar. Você tem vergonhinha do que vão achar de você. Então não vem querer ser abençoado porque você não busca Deus, você retém tudo que você ganha e você não glorifica a Deus em público. Então não vem perturbar minha vida. Então isso é inveja. Deus deu a cada um uma porção e se alegre com a sua.
discórdia, dissensão, facção, já falei, bebedices e glutonarias. O que é bebedice? É beber álcool? Não! Você não vai ver em nenhum momento na Bíblia condenando o beber álcool. Ai, Dani, então pode tomar cerveja e tomar vinho? Querido, eu vou falar pra você que beber não é pecado, se embriagar é. Agora, se você vier e falar assim que você vai encher a cara porque o Dani falou que o Senhor Jesus te pegue, porque eu não falei isso. Eu estou falando que um cálice de vinho, um copo de cerveja não é pecado. O problema é que a pessoa ouve essa palavra, aí ela já entende assim: nossa, então tá liberado? Festa do pijama? Hoje é festa, kumakumaê, vamos lá beber. E aí enche a cara, cai no chão e fala que fui eu que falei que pode beber, filho. Eu vou falar de novo. A palavra de Deus não condena a ingestão de álcool, vinho ou cerveja ou sei lá, tem mais qualquer outra tranqueira aí. Eu aconselho todo mundo a não beber. Cálice de vinho ainda é saudável, cerveja é ruim, deixa bafo. Mas se falar porque beber é pecado, é mentira. A bebedeira é pecado, a embriaguez é falta de domínio próprio. Mas se você quer chamar sua esposa para um jantar romântico, de pegar lá um nhoque recheado de provolone e um pouquinho de molho de tomate natural e como é que é o nome daquela porcaria lá, que é gostosa? É manjericão e um copo de vinho. Eu vou jantar com minha esposa um copo de vinho, macarrão, eu vou pro inferno. Lógico que não. Agora vira toda o vinhão lá, gló, 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 e sai capotando pra você ver se você não tá sendo usado pelo chifrudo. Volta. Glutonaria sou eu, come que é uma desgraça. Eu não como pra matar a fome, eu como porque eu sou louco. Deus precisa me tratar, eu preciso parar de comer tanto, eu preciso voltar a emagrecer, gente. Mas eu aconselho todo mundo a não beber, eu aconselho. Vamos lá. E coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, papapá. Não me importa isso. Olha no verso 22, ele fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqui ele está falando dos frutos do Espírito. Eu não quero falar um por um porque vai demorar. Todos esses frutos é um fruto com vários gomos. Ele fala fruto no singular porque é um só, mas ele tem várias faces. É como se fosse uva. É uma só com várias bolinhas. Cada bolinha é uma dessas. Todas essas bolinhas e esse fruto, ele nascem do Espírito Santo. Para que agora eu preciso que você seja sábio. Eu não consigo fazer força para ser bom. Eu não consigo fazer força para ter paz. Eu não consigo fazer força para ter domínio próprio. Vou fazer força aqui e vou me encher de domínio próprio. Eu vou peidar, mas eu não vou ter esse domínio próprio. Domínio próprio é uma consequência de quando o Espírito Santo enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em mim eu quero ser, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. É isso aí. Oi, Isa. Hello from United States. Tudo isso é consequência de mim. Não, o português está errado. Tudo isso é consequência de eu estar cheio do Espírito Santo de Deus. Quanto mais o Espírito Santo me enche, mais ele reflete que Jesus está em mim através do fruto do Espírito brotando de mim. Tá acompanhando, velho? A minha Bíblia nada. Que Bíblia, Dani? Como é que eu vou te dar uma Bíblia, bem? Vem aqui pra Taubaté que eu compro uma pra você, tá bom? Tá bom, eu compro. Enfim, enche do Espírito, abre a boca, o Espírito Santo enche em você, ele te penetra, e ele te preenche, e sai pelos seus olhos, e pelo seu ouvido, pela sua boca, e aí você começa a ter paz, você começa a ter mansidão, você começa a ter domínio próprio. Não é que você, não vem de você. O que vem do ser humano? Do ser humano vem CC, do ser humano vem bafo, do ser humano vem chulé, do ser humano vem flatulência. É isso que sai do ser humano. É só esse é o perfume que a gente solta. E morre doidinho pra você ver o cheiro de caatinga, de carniça que você solta. Agora, quando o Espírito Santo tá em mim, cara, quando eu sou cheio dele, eu começo a naturalmente soltar todos os benefícios que vêm dele. Porque a paz é um fruto do Espírito, é dele. A longanimidade é dele, é do Espírito. Mansidão é dele. Jesus era tudo isso. E um dos dons de todos esses, agora eu quero que você pule comigo pra
Efésios capítulo 2. Efésios 2 fala assim. Efésios capítulo 2. Eu já disse que Efésios 2 é Efésios 2. Vou falar de novo, Efésios 2, porque vai ter gente perguntando: oi, Bruna, fofa, você já viu lá se você vai pro retiro, filha? Vai, o seu nome já tá dado, caramba. Efésios capítulo 2, a partir do verso 8, ele fala assim: porque pela graça sois salvos. Eu sou salvo porque eu guardo o sábado. Eu sou salvo porque eu dou dízimo. Eu sou salvo porque eu participo da campanha do sal. Eu sou salvo porque eu passei óleo na minha testa. Não. Você é salvo pela graça. E é simplesmente pela graça. Crendo em Jesus Cristo, você é salvo. Oh, aleluia. Longânimo é demorar em irar. Muito bem, Anderson. Parabéns. E temperância, se alguma Bíblia fala temperância lá em Gálatas 5, temperância é o ato de você conseguir passar várias provações te batendo e você manter o mesmo gosto, tipo tempero. O retiro que eu falei é em Cascavel, tá? Eu só quero dar um aviso, vou aproveitar e dar um aviso. Amanhã a Eli prega aqui em Taubaté. Quem quiser saber, eu vou postar aí depois o endereço. Aqui em Taubaté a Eli prega, tá? Amanhã eu prego em Tremembé. Não, amanhã é sábado, a Eli prega em Taubaté. Domingo eu prego em Tremembé. E semana que vem, no fim de semana que vem, a gente está em Cascavel, tá? Nas Cascavel. Nós vamos lá para salvar as cobras do diabo de Cascavel. As cascavenses lá vai virar tudo ovelha. Vai mudar o nome de cidade. De Cascavel, Paraná vai virar ovelha, porque vai converter todo mundo. Volta aqui. Então, isso é temperança. É manter o mesmo gosto, independente de tudo que acontece, você tá bem. Porque você sabe que Jesus é o cara. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É um dom de Deus. Isso não vem de vós. Fé não vem de vós. É um dom de Deus. Fé, assim como o fruto do Espírito, ele é um dom que vem de Deus. Então, se você quer aumentar a sua fé, não tem outro jeito, querido, a não ser você se encher do Senhor Jesus. Imagina que eu vou sentar... Dani, tem algum vídeo sobre maçonaria no seu canal? Não é sobre o assunto, mas eu vou responder. Eu combinei pra mim mesmo que eu não vou responder pergunta fora do assunto, a não ser no final do vídeo, mas eu sou besta, eu leio e respondo. Põe no YouTube um seriado chamado A Chegada, tá? O homem mais maligno do mundo. E você vai ver, são 30 episódios, assiste todos que você vai ficar com a boca aqui assim, ó, com a boca aberta. Fé é um dom de Deus. Se é um dom de Deus, é porque é dele. E eu quero ler um texto agora que eu vou explicar. Eu vou explicar um negócio para vocês que vocês vão aprender. Eu já falei, mas é para, enfim, Filipenses 3 fala assim: não cansando de dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Eu repito as mesmas coisas porque é segurança para vós. Eu quero achar Gálatas, capítulo... Essa Bíblia não tem nem capa, gente. Olha a minha Bíblia. Olha só a minha Bíblia que eu uso para falar com vocês. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Caindo aos pedaços. Eu não tô falando isso porque eu quero outra não. Eu gosto dessa. Não precisa da outra não, tá? Obrigado. Não quero. Gálatas, Efésios. Aqui. Gálatas 2. O nome do seriado é A Chegada, o homem mais maligno do mundo. Esse é o primeiro. Aí tem os outros episódios. Assistem todos lá. Assistam. Gálatas capítulo 2, no verso 20. Presta atenção. Não sou eu quem vive. Não sou eu quem vive. Mas é Cristo que vive em mim. Eu morri. Quem vive em mim é Cristo. E ele fala assim: e a vida que agora eu tenho nessa carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus. Pera que eu engasguei. Quando eu falo muito rápido, vem uns soluços. A vida que eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Algumas Bíblias trazem traduzido no Filho de Deus. Está errado. O grego não tem locativo e dativo. Do e no vai ficar a mesma coisa. Se você no original, ele vai. É a única vez que o português ganhou do grego é na questão do locativo e dativo. O grego não dá para saber se é no ou do. Só que eu, por conhecer a palavra de Deus, eu vou te explicar por que é do. Eu não consigo ter fé em Jesus. Ninguém tem fé em Deus. Ninguém consegue ter fé nele. A gente não consegue, porque fé não é um atributo humano.
Como que eu vou ter em Deus alguma coisa que não vem de mim? Na verdade, eu tenho a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Por que eu digo do? Porque a fé é dele em mim. Gente, eu sou tão inútil que eu preciso. Por isso que Jesus fala em João capítulo 4, ele fala assim, importa, Deus procura adoradores que os adorem em espírito e em verdade. Deus não quer as pessoas que o adoram em carne e em verdade. Ele quer que os adorem em espírito. Em espírito quer dizer que quem adora a Deus é o espírito. Por isso que ele ora. Nem por orar eu presto. Romanos 8 fala que o espírito ora por mim com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis são gemidos que eu não ouço. Então esse negócio a fé do Filho de Deus significa que a fé, até para ter fé em Deus, eu preciso do Espírito Santo de Deus. Então se eu quero ter mais fé, se eu quero crer mais, se eu quero descansar mais, se eu quero confiar mais, se eu quero ter mais ousadia para pregar o Evangelho, se eu quero ter mais entendimento das Escrituras, se eu quero ter mais experiências com o Espírito Santo de Deus, se eu quero ser mais participante dos poderes do mundo vindouro, se eu quero refletir mais a luz de Jesus, se eu quero ouvir mais a voz do Senhor no meu coração, se eu quero ter mais certeza das coisas que eu creio e prego, se eu quero ter mais paciência e os outros frutos do Espírito, se eu quero tudo isso mais, eu não posso confiar em mim, eu preciso pôr mais Jesus em mim. Se eu puser mais Jesus em mim, eu reflito mais essas coisas. É tão óbvio. A fé não é no Filho, a fé é do Filho. Não é de mim para ele, é dele para mim. Se eu depender de mim para alcançar Deus, eu tô ferrado, eu tô lascado, eu tô no lixão, velho. Agora, se eu esperar Jesus em mim, aí eu vou refletir cada vez mais. Só que aí entende o que, se alguém não entende... Aí que está a questão da minha responsabilidade humana. A salvação é uma atitude de Deus? Óbvio que é uma atitude de Deus. Por isso que eu acabei de ler Efésios 2:8. A graça é um dom de Deus. Agora a questão é que se eu não fizer a minha parte, eu vou ser sempre um cristão raso. Cristão raso, que só é número na igreja. É aquele cara que sempre tá atrás do pastor porque tá com problema. É aquele que tá sempre pedindo pros irmãos orar porque tá com problema. É aquele irmão que não conhece texto nenhum. Ai, onde que tá escrito aquilo mesmo? Ai, onde mesmo que falou daquilo? É aquele irmão que tem vergonha de pregar, vergonha de orar. Ai, ora. Ai, gente, que vergonha, né? Eu tenho vergonha. Não, ora aí. Ai, que vergonha. Mas pra entrar num site pornográfico não tem vergonha. Pra olhar a bunda da irmã não tem vergonha. Pra falar mal do irmão não tem vergonha. Mas pra orar tem vergonha. Falta de Jesus na sua vida, querido. Tá faltando você se encher um pouquinho mais. Tá faltando você parar de perder tempo assistindo a Usurpadora, Jornal Nacional. Você parar de perder tempo assistindo Caso de Família, que é ridículo. Assistindo o YouTube, assistindo a Rihanna. Fica só ouvindo isso, só ouve isso. E aí depois fala, ai, estou tão raso de conhecimento de Deus, eu clamo, mas ele não vem. Querido, e a sua responsabilidade de se encher dele. De se encher dele. Porque daí quanto mais você se enche dele, mais você reflete as verdades de Jesus. Por isso que se você quer aumentar a sua fé, você tem que aumentar a quantidade de Jesus dentro de você. E aumentar a quantidade de Jesus dentro de você é perder, entre aspas, perder tempo. Me deu uma coceira dentro do nariz. Pera aí. Que horror, gente, parece que é uma titica. Melhorou. E aumentar Jesus dentro de você é perder, entre aspas, tempo lendo. Qual foi a última vez que você sentou na sua Bíblia? Na sua Bíblia não sente na Bíblia. Sente na mesa, na cadeira, sente-se à mesa. Aí você abre a sua Bíblia com uma canetinha e vai anotando. Gostei disso. Nossa, isso falou comigo. Meu Deus, olha a resposta que eu queria. Olha, essa é a palavra de Deus. Quando foi a última vez que você fez isso? Porque isso é alimento, isso é arroz e feijão. Isso está lá em João 6, o pão que desce do céu. É comer a Bíblia. Agora, eu vou ler a Bíblia. Eu vou abrir. Aonde que eu vou ler? Eu vou ler a Bíblia. Abri na sorte. Salmo falou muito comigo. No outro dia, eu vou abrir. Amós. Nossa, eu não entendi nada. Aí no outro dia, Obadias. Nossa, isso é um livro da Bíblia? Não é assim que se lê Bíblia. Não é assim que lê Bíblia. Você vai parar, começa em Mateus, começa em João e vai desde o primeiro, riscando tudo. Nossa, que interessante. Nossa, Deus falou comigo. Meu Deus, gostei disso. E aí continua lendo a palavra e você vai cada vez mais. Aí você não vai entender como, mas você vai começar a ser feliz. Você vai começar a estar alegre, você vai começar a estar em paz, as situações vai vir gente falar besteira, você não vai estar nem aí.
Você fala, meu Deus, mas como é que eu tô assim? Por que eu tô bem? O cara me fechou e eu falo, meu, como assim eu tô tranquilo? É porque o espírito tá borbulhando dentro de você, porque você está alimentando a sua relação com ele. Pega, deita na sua cama, quando você estiver bem cansado, chega do trabalho, chega da faculdade, deita, coloca o seu celular, coloca um fone de ouvido e coloca um louvor, coloca um azaf. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Dá pra você ficar estressado depois de você ouvir um negócio desse? Quando chega naquela parte lá, eu já tô chorando. E o véu que separava, só arranhos salgados correndo, já não separa mais. E a luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Oh, aleluia! Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Quem que fica mal depois de ouvir um negócio desse, velho? Agora não, você chega em casa, o que você põe pra ouvir? O que você põe pra ouvir? E nessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. E você quer ficar cheio de Jesus ouvindo levar o violão e o cachorro? Vai plantar batata. Vai plantar batata. Sua casa tocando o violão e o cachorro. E eu valho R$50. E o que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha? E você quer reclamar que você não tá cheio de Jesus, velho? Ah, vá procurar sua turma. Leitura da palavra, ouvir um louvor, ajoelha antes de dormir e conta tudo pra Deus. Ao invés de você contar pro Facebook, ao invés de você contar para suas amigas, ou conta pra Deus. Senhor, tô com raiva disso. Senhor, meu chefe. Senhor, tô com vontade de pegar aquela menina da academia. Senhor, aquele rapaz tá me enchendo. Senhor, eu não aguento mais a minha cunhada. Senhor, eu quero que a minha sogra se exploda. Conta tudo pra Deus e começa a chorar com ele ali e entra em comunhão com ele, cara. Entra em comunhão com ele. E aí você vê que naturalmente a fé brota na sua vida. Ouve pregação no YouTube. Coloca pastor bom pra ouvir. Coloca pregação legal pra assistir aí. Eu não vou dar nome de pastor pra não parecer proselitismo, mas ouve pregações boas. Não pregações só que falam o que você gosta. Pregação boa é aquela que te confronta. É aquela que te faz crescer, cara. E comunhão com os irmãos. Olha, eu vou te dar cinco exemplos. Você vai cantar, você vai ler a palavra todo dia um pouquinho, você vai cantar louvores chorando, você vai orar de joelho, você vai ouvir pregações e você vai falar de Jesus para os outros. Efésios 5,18 fala isso: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando entre vós. Espera só um pouquinho, conectar o carregador aqui. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Como que eu vou me encher de Espírito? Falando entre nós com salmos e cânticos espirituais. E assim você vai ter uma mulher cheio de fé. Olha o meu refletorzinho. Ele melhora um pouco aqui. Beleza, gente? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Essa é a palavra de fé. Quem gostou aí, curte, compartilha, etc. Ajuda a compartilhar os vídeos, gente. Leva Jesus pros outros. Eu não gosto de ficar pedindo porque é ridículo. Parece que eu tô mendigando. Mas ajuda. É isso aí. Gente, ó, tchau, amo vocês, Deus abençoe. Vou lá ver minha esposa, que ela tá com fogo, e eu vou lá ajudar ela. Tchau, amo vocês.